Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês o que vocês precisam fazer para ter 100% de chances de serem aprovados no seu visto mexicano, tá? A gente sabe que o visto de turismo mexicano para brasileiros foi anunciado aí pelo governo do México e até pelo governo do Brasil, que aí nas próximas semanas ou meses, num futuro em breve, será retirada a necessidade de visto físico pro México e vai voltar a ser exigida somente uma autorização eletrônica, né? Só que a gente não tem uma data prevista ainda para isso, a gente não sabe se essa autorização eletrônica vai ter os mesmos requisitos do visto físico, ou se vai ser como era anteriormente, que era só preencher os dados lá e ela já era emitida. Mas enfim, a informação principal a respeito desse tema é que a gente ainda não tem uma data de quando isso vai acontecer. Pode ser que aconteça na semana que vem, pode ser que aconteça em novembro, dezembro ou no início do ano que vem. Ninguém sabe quando, porque ficou muito vago, né? Eles disseram que a exigência do visto físico seria retirada no decorrer dos próximos meses, mas não deram nenhuma data fixa, né, prevista para isso. E a gente sabe que tem muita gente que já tem viagem marcada para as próximas semanas, para os próximos meses. Então, assim, não tem como você ficar aguardando aí uma suposta isenção de visto que tá por vir, ninguém sabe quando, se a sua viagem já está se aproximando, né? Então você vai precisar aí, se você quiser manter a sua viagem, fazer a solicitação do visto físico mexicano. E eu recebo muitas perguntas de gente perguntando como que eu devo ir vestido para entrevista? Como que eu devo me comportar? O que eu devo falar? O que eu devo levar? Como que eu faço para ser aprovado e etc. E eu vou falar bem detalhadamente a respeito disso hoje, tá bom? Antes de começar, eu só queria pedir pra vocês, como sempre, para que se você não é inscrito aqui no meu canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, que assim você vai receber a notificação aí de quando eu publicar os próximos vídeos. E também, se você gostou do conteúdo, achou interessante, ou conhece alguém que está interessado nesse tipo de tema, não deixa de compartilhar aí o vídeo com essas pessoas, tá? Deixa o like aí também, que deixando o like no vídeo, o YouTube entende que meu conteúdo é relevante e acaba divulgando ele aí para outras pessoas, tá bom? Mas a grande pergunta é: o que que eu tenho que fazer para ter a aprovação do meu visto americano com certeza? Então, gente, é muito simples essa pergunta, tá? Pode parecer que não, mas a pergunta é muito simples. O que você tem que fazer é estritamente cumprir com um dos três requisitos, um dos quatro requisitos que os consulados mexicanos eles exigem, né, para solicitação do visto. Diferente do visto americano, que você, além de preencher a DS, juntar todos os documentos, você passa por uma entrevista formal que vai ser ali a ponta decisiva se o seu visto vai ser aprovado ou não. O visto mexicano, ele não necessita de entrevista, não existe uma entrevista que vai ser determinante ou não. Se você tem um dos requisitos completos, o seu visto vai ser aprovado. Não tem outra chance. É 99,999% de chance de ser aprovado se você cumpre corretamente com um dos requisitos. Diferente do visto dos Estados Unidos, né? No consulado mexicano aqui de São Paulo, depois de dar entrega da mostra dos documentos e tudo mais lá, tem uma pequena entrevista com o cônsul, sabe? Mas é mais para eles se situarem da situação. Ela não é, assim, muito relevante, não é uma coisa que vai ser muito decisiva, tá? Mas nos consulados de Brasília e Rio de Janeiro, não tem nem essa entrevistinha. É só a conferência dos documentos mesmo. Se você fez com o requisito, o seu visto é aprovado. Se você não fez, o seu visto é negado. E aí não adianta você tentar outra vez na sequência se os seus documentos, as suas comprovações não tiverem mudado, tá? Então eu vou falar aqui rapidamente a respeito de todos os quesitos que você precisa cumprir para ter o visto mexicano aprovado, tá? A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar lá no site do consulado mexicano, na parte de vistos, você vai fazer o download de um formulário. Esse formulário ele tem que ser preenchido com os seus dados, com as suas informações e etc. Junto desse formulário preenchido, você vai levar o seu passaporte original e vigente, mais uma cópia dele. Então é o formulário, passaporte original e cópia do passaporte, tá? Você vai precisar fazer também o pagamento de uma taxa de US$ 48 lá no consulado. Essa taxa, o pagamento é feito por Pix, tá? Você precisa fazer o pagamento por Pix lá do valor equivalente a US$ 48.
Vai depender aí do câmbio, do dia que você estiver indo lá, para saber qual que vai ser esse valor exato. E aí, a parte disso, que precisa em todas as opções, você vai precisar cumprir com um dos requisitos que eles pedem. Então, o primeiro requisito é você ter aí, se você é uma pessoa que trabalha CLT registrada, é você ter um salário líquido, não bruto, um salário líquido de no mínimo R$ 5.600 por mês, comprovado ali em Olerite. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e o seu salário é R$ 6.000. Seu salário de registro é R$ 6.000. Só que aí tem os descontos de INSS, FGTS, Vale Transporte, etc. Enfim, os descontos que a sua empresa faz aí. Depois de todos esses descontos, o seu salário aparece lá como valor líquido R$ 5.000. Então, assim, esse valor líquido não é suficiente para atingir a quantidade solicitada pelo consulado mexicano. Então você tem que se atentar que o valor que eles pedem é que você tenha de rendimento líquido por mês um mínimo de R$ 5.600. Tá? Essa comprovação, você vai precisar levar aí os olerites, né, seus contra-cheques, etc., a partir de 3 meses. Então você pode levar de 3 meses ou dos últimos 6 meses. O consulado de São Paulo, de uns tempos pra cá, ele não tá aceitando mais 3 meses. Ele só aceita os documentos de pessoas que têm a partir de 6 meses, tá? Isso é uma peculiaridade do consulado de São Paulo. Mas tanto na embaixada em Brasília como no consulado do Rio de Janeiro, eles aceitam a partir de 3 meses. E essa regra, gente, de 3 meses ou 6 meses, é o que mais vai determinar se o seu visto vai ser emitido para um período de 6 meses ou para um período de 10 anos. Tem essas duas possibilidades. A maioria das pessoas que levam a comprovação de renda aí para 3 meses, para os últimos 3 meses, tem um visto emitido, um visto para 6 meses, tá? Então isso já pode complicar, por exemplo, para uma pessoa que está indo tirar o visto agora, mas vai viajar só nas férias do ano que vem. Vamos supor que sua viagem é em julho de 2024, nas férias, e você vai tirar o visto mexicano agora. Se o seu visto for aprovado, um visto de 6 meses, daqui 6 meses ainda não vai ter chegado o tempo da sua viagem, então o seu visto vai vencer antes do prazo, antes de você ir viajar. Já o visto de 10 anos, ele vai ser colado lá no seu passaporte, vai valer por um período total de 10 anos. E geralmente ele é concedido para pessoas que conseguem comprovar um período maior da renda, né? Então, se você levar aí 6 meses para cima de extratos do seu olerite aí contendo esse salário de R$ 5.600, o seu visto já pode ser aprovado para um período de 10 anos, tá bom? Então, essa é a diferença. No caso de CLT, é necessária a comprovação do valor líquido de R$ 5.600. Ou então, se você não trabalha registrado, é autônomo, é empresário, ou então se você realmente tem um salário menor do que isso, né? Para muita gente aí, R$ 5.600 é um salário relativamente alto hoje em dia, né? Então não são muitas pessoas que vão ter aí, talvez, esse salário, ou então muita gente não vai conseguir atingir esse salário. E aí entra o outro requisito, que é um requisito que confunde muito as pessoas, que é a comprovação de recursos financeiros mediante a opção de extratos bancários. Então, como que funciona essa opção de extratos bancários? Você precisa ter, gente, um valor lá na sua conta de R$ 16.800, desculpa. A partir de R$ 16.800, esse valor ele tem que estar lá na sua conta por um período mínimo de 3 meses. O ideal é 6 meses para você concorrer ao visto aí de 10 anos, né? E em São Paulo também precisa ser o mínimo de 6 meses. Mas esse valor de R$ 16.000, você não precisa ter esse valor entrando na sua conta todos os meses. Você precisa ter esse valor parado lá durante 6 meses, durante pelo menos 6 meses. Entre as movimentações, uma movimentação e outra, quando chegar no extrato do final do mês, quando você tira o extrato no final do mês, tem que ter sobrando ali pelo menos um valor de R$ 16.800, independente da movimentação que você fez, tá? Porque muita gente pensa que fala, nossa, gente, se eu não tenho um salário de R$ 5.600, como que eu vou ter R$ 16.800 entrando na minha conta todos os meses? E isso não é necessário. Então vamos supor, eu tenho hoje aqui R$ 17.000 na minha mão, e aí eu coloco esse dinheiro numa conta. Pode ser qualquer conta bancária que você tenha. Eu coloco lá na minha conta corrente e deixo esse dinheiro paradinho lá, na conta poupança, etc. Deixo esse dinheiro parado lá e não mexo. Eu posso deixar esse mesmo dinheiro lá parado durante um período de 6 meses. Depois de 6 meses,
eu já vou ter os extratos desses 6 meses que esse dinheiro ficou lá, mostrando que o dinheiro ficou parado na minha conta, e isso já é suficiente para você ter o seu visto aprovado, tá? Então, se você tá pretendendo viajar e mais pra frente, tem uma graninha guardada, já pega esse dinheiro, junta aí esses R$ 16.800, deixa ele parado na sua conta, tá? E aí, depois de 6 meses, você vai tirar os extratos aí pra mandar lá pro consulado pra eles poderem analisar. E se você tiver o valor solicitado, o seu visto vai ser aprovado. Assim, são raríssimas as ocasiões em que um visto é negado quando a pessoa tem a comprovação financeira, que na verdade é o principal para eles, né? No sistema ali de solicitação do visto mexicano. Diferente dos Estados Unidos, que eles analisam ali todo um conteúdo comportamental, um conteúdo de como você está respondendo as perguntas, se você está nervoso, se você não tá. O visto do México não. Basicamente eles querem saber se você tem dinheiro para se manter lá e para fazer o seu turismo, voltar pro Brasil, e é isso que eles precisam saber, tá? Se você não se enquadra em nenhuma desses requisitos de renda, você ainda tem a opção de arraigo. O que é o arraigo? Você precisa levar para eles o comprovante de escrituras, né, que comprovem que você tem bens imóveis, seja um ou mais imóveis no seu nome, num período nos últimos 2 anos. Então, por exemplo, se você comprou um apartamento esse ano, não vai valer. Tem que ser pelo menos 2 anos atrás, tá? E também não vale, esse quesito não vale para pessoas que têm imóveis financiados. Então, é o meu caso, por exemplo. Eu tenho esse apartamento que eu moro, eu comprei ele, só que ele tá financiado e eu vou terminar de pagar ele só daqui muitos anos. Então, isso não vale. Você tem que ter um requisito, desculpa. Você precisa ter um imóvel no seu nome há mais de 2 anos, quitado, tá? Completamente no seu nome, com escritura e tudo mais. Então, você pode levar essa documentação, tá? Ou ainda, a última opção, né, que você tem seria o visto de viajante frequente. O visto de viajante frequente, ele pede que você tenha dentro do seu passaporte vigente, do seu passaporte atual, 3 ou mais vistos ou carimbos de entrada em países fora do Brasil nos últimos 365 dias. Então, no último ano, você precisa ter ido a 3 países diferentes que não fazem fronteira com o Brasil e que carimbem o seu passaporte. Ou que você precisou tirar um visto e tá lá no seu passaporte. Tem que estar no passaporte, gente. É isso que eles pedem. Se você foi para um país que não precisa de visto, ou então um país que você tira uma autorização eletrônica e leva para lá, e quando chega lá eles não carimbam o seu passaporte na entrada, não vai valer, infelizmente. Eles querem ver o visto ou o carimbo de entrada nos países no passaporte. E aí muita gente pergunta, países limites aí do Brasil, pode ser Chile ou Equador, que são países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Poder, até pode, mas o relato que eu tenho de pessoas que vão pro Chile e pro Equador fazer viagens de turismo é de que esses países não carimbam o seu passaporte na entrada do país, tá? O Chile até carimbava um tempo atrás, de repente, e aí parou de carimbar, depois voltou, e aí fica nessa. Então pode ser que você chegue lá no Chile, se você for fazer essa viagem pra tentar pegar esse quesito aí de viajante frequente, pode ser que você chegue no Chile ou no Equador e eles não carimbem o seu passaporte. Então essa viagem não vai valer. Precisa ter o carimbo. Então, por exemplo, se você foi pra um país da Europa, se você foi pra qualquer outro país de qualquer outro continente que carimbou o seu passaporte nos últimos 365 dias, né, no último ano, e que estejam os carimbos todos no seu passaporte vigente, vai valer também e você vai conseguir aí o seu visto mexicano aprovado, tá bom? Com relação lá aos 2 primeiros itens que eu falei, que é da comprovação financeira, né, tanto por quem trabalha CLT, que pode levar os contra-cheques, ou quem vai deixar o dinheiro lá na conta e tudo mais, se a comprovação financeira for feita por você, pelos seus pais, se você for menor de 24 anos, até 24 anos você pode solicitar o visto com a renda dos seus pais, né? Eles podem custear para você.
Ou então, se você é casado com uma pessoa, seja seu esposo ou sua esposa, que vai comprovar a renda pra você, no seu lugar, então a pessoa não precisa ir junto, tá? Então, por exemplo, se é o seu marido que vai comprovar a renda dele e você vai ser dependente, ele não precisa estar junto com você na solicitação do visto, nem seus pais. Se você for menor de 18 anos, sim, precisa os pais, né? Mas se você for maior de 18 anos e menor de 24, ainda pra se encaixar dentro desse requisito, eles não precisam estar junto com vocês, mas vocês precisam levar o original e cópias dos olerites e também dos extratos do banco, tá? Tem que levar o original e a cópia no caso de que for um terceiro que vai financiar essa viagem pra você, financiar aí pra você tirar o visto. Tá bom? Então, na verdade, é isso, gente. Não tem segredo, não tem preocupação de entrevista, não tem toda aquela preparação que tem, que a gente já tá acostumado com a relação do visto americano, né? Porque eles não fazem realmente uma entrevista, eles estão interessados realmente em saber se você tem condições de ir pra lá e voltar e se manter, tá bom? E também tem a opção se você já tem um visto, né? Ou dos Estados Unidos, do Canadá, dos países do espaço Schengen, etc. Você também não precisa do visto mexicano, porque esses vistos eles servem no lugar do visto mexicano. Uma peculiaridade que aconteceu há pouco tempo é que há pouco tempo atrás foi revogada aí a necessidade de visto japonês, né? De vistos para o Japão para brasileiros. E o consulado mexicano, ele também aceita o visto do Japão no lugar do visto mexicano. Se você tem um visto no Japão impresso no seu passaporte, que ainda esteja válido, ele serve para entrar no México. Só que agora, com a retirada do visto físico e a entrada da autorização eletrônica para brasileiros irem para o Japão, essa autorização eletrônica ela não serve para o visto mexicano. Então você vai precisar tirar o visto. Tá? O visto japonês ele é bem complicado, na verdade, de se usar nesse requisito, porque o visto japonês, ele geralmente é emitido por uma validade muito curta. Geralmente ele vai valer ali pelo período da sua viagem mesmo, e quando você volta de viagem do Japão, seu visto já tá vencendo, já tá para vencer, né, ou já tá vencido. Então, não é muito fácil tentar conseguir com esse requisito aí. Mas, no mais, é isso, sabe? Tentem se organizar. Se você não tem nenhum desses requisitos, gente, uma dica que eu dou particularmente, porque eu já vi pessoas que eu conheço indo lá tentar que não conseguem, é assim: não tentem. Esperem um pouco, esperem conseguir esse requisito. Se você não tem o valor lá na sua conta, espera um tempo até que você consiga juntar esse valor pra você ter, e aí você ter a certeza de que você vai ter o seu visto aprovado, né? Porque, querendo ou não, o visto mexicano ele não é tão caro quanto o americano, mas são $48, né? $48 aí já é uma grana que você vai estar gastando. Se você não mora numa das cidades que tem o consulado, você também vai ter que gastar para viajar até lá, gastar com hospedagem, alimentação. Então, tudo isso para um visto que possivelmente você já sabe que vai ser negado. Então, eu acho que, na minha opinião, eu não tentaria, eu esperaria conseguir esses requisitos aí mais fácil, né? Tem muita gente que eu vejo aqui no YouTube falando, não, vai, porque às vezes eles aprovam, mesmo sem os requisitos. Realmente, já vi casos de pessoas que foram lá com um salário um pouco mais baixo do que os 5.600 que eles pedem, e a pessoa teve o visto aprovado aí, que seja de 6 meses. Mas isso é uma exceção. Então, se você tá ciente disso e tá disposto a correr esse risco em busca da exceção, legal. Mas você tem que ir com isso na cabeça de que é muito mais provável que o seu visto seja negado se você não tiver os valores ali do que ele ser aprovado, né? Porque ser aprovado vai realmente ser uma exceção que não acontece muito pelo que a gente tem visto, né? Tá bom? No mais, vamos esperar aí que esse visto seja retirado logo, que a autorização eletrônica seja mais simples de conseguir, para que todo mundo possa voltar aí pro México aí mais tranquilo, igual era antes, né? Quando a gente não precisava de visto. Eu mesmo tive a oportunidade de ir pro México aí 5 vezes nos anos anteriores do visto. Tô com uma viagem marcada lá para logo menos em março. Só que eu não fui atrás de tirar o visto mexicano. Eu tenho o visto americano, então ele vai acabar servindo para mim nessa viagem aí. Tá bom? Espero que essas informações tenham sido esclarecedoras para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se as informações foram interessantes, compartilha aí com a galera, dá o like, não deixa de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante aqui a me motivar a trazer mais conteúdos como esses pra vocês, né?
E o YouTube entende aí também que o meu conteúdo é relevante, vai acabar divulgando ele para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado para você que viu até aqui. Esse vídeo ele ficou um pouco maior do que eu imaginava, porque eu pensei que ele ia ficar bem curtinho, mas acabou ficando aí com 20 minutos. Então, obrigado para você que viu até aqui o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.